Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem com a Pro também, graças a Deus. Espero que estejam todos bem, né? Para essa nova etapa que nós vamos começar hoje, tá? A Prof preparou uma aula de história hoje, tá? E nós vamos falar sobre os primeiros habitantes aqui do Brasil, tá? A Prof vai mostrar uma tela de slide, eu vou acompanhar a leitura com vocês acompanhem aí. Depois que terminar a apresentação, lá no finalzinho vai ter uma atividade para vocês fazer e vocês vão ter que compartilhar não, vocês vão ter que copiar essa atividade no caderno depois, ok? A Pro vai compartilhar aqui com vocês a tela. Já compartilha. Aqui. É de história, sobre os primeiros habitantes aqui do Brasil, certo? Então, o território brasileiro, no período anterior à chegada de Pedro Álvares Cabral, que foi quem descobriu o Brasil, era ocupado exclusivamente por povos indígenas, que ao longo dos anos seguintes foram submetidos à violência e às doenças e à cultura imposta pelos portugueses e seus descendentes. Na época do descobrimento, calculava-se que havia cerca de 1 milhão de índios no Brasil. Eles viviam em grandes grupos ou nações. Cada uma das nações era formada por grandes tribos. Os grandes grupos eram Tupi-Guaranis, os Gés, os Naurauaquis e Caraíbas. Cada tribo se dividia em várias aldeias, que falavam a mesma língua e tinham os mesmos costumes. As aldeias eram chamadas de tabas, as casas eram chamadas de ocas. As ocas eram construídas ao redor de uma praça central, a Ocara, onde eram realizadas as festas, jogos e reuniões. O trabalho. Nas aldeias, todos trabalhavam. Os homens caçavam, pescavam, preparavam a roça, fabricavam objetos como arcos, flechas, tacapes, que era uma arma indígena na época, e zarabatanas. Construíam ocas e canoas, que eram chamadas de ubás. Eles fabricavam seus objetos com pedras, ossos, madeiras e fibras vegetais. As mulheres cuidavam dos filhos, cozinhavam, plantavam, colhiam, faziam esteiras, cestas e peças de cerâmicas. Elas produziam uma bebida chamada cauim, feita de milho mastigado. As meninas ajudavam suas mães e os meninos ajudavam seus pais. A organização. Cada aldeia tinha um chefe, chamado de cacique ou murubixaba. Havia também um chefe religioso, chamado pajé, que tinha uma influência sobre as pessoas, curava os doentes com remédios feitos com plantas, mas o povo indígena achava que ele tinha poderes mágicos. Existia um conselho formado pelas pessoas mais velhas e respeitadas, que ajudavam a decidir sobre assuntos mais importantes. Então, pessoal, aqui a gente já pode perceber que eles tinham uma organização bem próxima do que nós temos hoje, né? Quer dizer, não era igual, mas eles tinham uma organização, tinham um chefe, né? Que cuidava de tudo, tinha um médico deles, né? Que era o pajé, tinha, quer dizer, que era o cacique, tinha um médico deles, que era o pajé, e tinha também outras pessoas mais velhas, né, com mais experiência, que ajudavam a decidir as coisas importantes, os assuntos importantes. Os índios acreditavam em muitos deuses, eles eram politeístas. Então, quem é politeísta é porque acredita em muitos deuses. Adoravam o sol Guaraci, a lua Jaci, o raio e o trovão Tupã. Acreditavam em bons e maus espíritos. Aqui são as crenças deles. A Prof colocou umas fotos ali deles fazendo algum ritual, né?
No canto direito, aqui, ó, no canto direito da tela, vocês vão ver as penas, né? Eles penduravam essas penas pelos lugares com a intenção de que protegesse as aldeias, né? E aqui é algum patuá deles. Patuá serve para proteção, é um objeto de proteção. As festas. Nas festas, os índios gostavam muito de dançar e cantar. Eles produziam seus próprios instrumentos musicais, como maracá, que era o chocalho, o membe, que é a flauta, e o guarará, que é o tambor. Os costumes. Seus costumes eram muito ou só com uma tanga. Gostavam de enfeitar o corpo com pinturas, colares e penas, e passavam óleo extraído das plantas nos cabelos. Nas datas em que comemoravam casamento ou uma colheita farta, realizavam festas e se enfeitavam bastante. Então, aqui, ó, pessoal, a prof botou uma foto deles fazendo uma festa, né, uma comemoração, onde eles se enfeitavam bastante. Aqui é como eles andam no dia a dia, como eles andavam no dia a dia, e aqui é a roupa, a prof botou, é a roupa de como os portugueses se vestiam na época que chegaram aqui, para vocês terem bastante noção como era bem diferente. O índio de hoje. Atualmente, as populações indígenas vivem em áreas denominadas reservas, localizadas em diversos pontos do país. Essas áreas estão sob o controle das tribos indígenas, que possuem o direito de explorá-las, com exceção dos recursos minerais e hídricos, que dependem da aprovação do Congresso Nacional. Então, eles podem explorar, plantar, né, fazer tudo isso, mas eles não podem tirar minérios da terra, né, e nem usar o sistema hídrico, porque para isso precisa da autorização do nosso governo, tá? Hoje, a população indígena é superior a 700 mil pessoas e com expectativa de crescimento. Estão crescendo ainda. Eles continuam a manter uma cultura diferente da nossa. Alguns vivem sob a proteção da FUNAI, que significa Fundação Nacional do Índio. Então, ali é como eles são hoje, né? Quem é que nunca viu os índios vendendo artesanato, né? No centro das cidades, normalmente tem bastante. E ali é um cacique, né? Cuidando das suas crianças, explicando, dando uma aula de alguma coisa para eles. A influência indígena. A forma de vida dos índios teve grande influência e contribuiu muito para a nossa cultura, no tocante à alimentação, como o milho, a mandioca, o cacau e o guaraná, entre outras, tá? Ao vocabulário com palavras como acarajé, jabuti, Niterói, Tietê. E os costumes como o de tomar banho todos os dias, fazer artesanato em cerâmica, dormir em rede, caçar e pescar. Desde antes de os portugueses chegarem ao Brasil, milhões de índios aqui viviam. Contudo, ao longo do tempo, muitas tribos desapareceram diante da perseguição e dos maus tratos do homem branco, bem como as doenças trazidas da Europa. Atualmente, há diversas reservas indígenas. Nesses locais, as tribos ainda procuram manter suas culturas e tradições. No entanto, onde se encontram essas tribos de índios brasileiros? Então, aqui, a Pro vai deixar uma atividade para vocês fazerem. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre as tribos que viviam aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, tá? A Pro já tinha passado A Prof já tinha passado uma atividade para vocês, né? E com bastante, falando sobre os GES, sobre as tribos que viviam aqui. Então, vocês vão pegar aquele material e vão pesquisar um pouco também na internet,
e vão me dizer, eram 3 tribos que viviam aqui, tá? Vocês vão pesquisar e vão copiar no caderno essa pesquisa. Vocês vão colocar a data e colocar lá pesquisa sobre os habitantes do Rio Grande do Sul, tá? E quando nós voltarmos, a Pro vai olhar lá no caderno de vocês, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje. Bom dia para vocês. A Pro tá com muita saudade, louca para voltar, para poder explicar para vocês essas coisas bem pertinho de vocês, tá bom? Beijo para vocês.